Rondônia, muito boa noite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. 8h30 da noite a gente tem esse encontro marcado aqui toda semana e eu já antecipadamente agradeço o privilégio da sua audiência constante. Audiência que começa de manhã aqui no programa da Emily e acaba aqui agora conosco, passando por toda a nossa programação. Muitíssimo obrigado. Vocês são, assim, muito importantes para tudo aquilo que a gente faz. E eu queria dizer que cada vez que eu venho aqui para tratar de um assunto, trazer alguém que é importante para que vocês conheçam alguma coisa a mais, eu estou fazendo aquilo a que se propõe uma empresa do ramo da comunicação, que é uma concessão de serviço público que tem que levar o conhecimento, o entretenimento e a informação para todo mundo. É exatamente isso aqui que eu faço. E fazer isso é exatamente um prazer muito grande. Eu estou trazendo essa noite aqui para falar comigo um médico que muita gente conhece aqui e que há pouco tempo foi reconhecido no Japão. E ele trata de uma especialidade médica que eu julgo ser uma extremamente difícil. Pelo seguinte, quem trata de traumatologia, quer dizer, quebrou um braço, uma perna, tal, não sei o quê, está ali. Quem trata de hemodinâmica, saber como é que anda o sangue do corpo, tira aqui o sangue, faz um exame e já vamos embora. Quem trata de coluna, está lá, a coluna está pronta ali assim, dá uma olhada. Quem trata de rins, dá uma olhada lá, está o rim, aí já sabe o que é que houve, enfim, e vai por aí, pele, enfim. O corpo está todo exposto. Essa especialidade, ela trata de algo que está lá dentro. E não venha me dizer que, Léo, você vai falar de cabeça. Não, vou falar de cabeça, inclusive. Porque, na verdade, dentro do nosso organismo existem as glândulas e alguns órgãos que são marcadores de doenças, basicamente isso. Eu vou falar com Orlando Leite, endocrinologista, eu recebo com um prazer muito grande. Eu não sabia que essa sua especialidade comportava tanta coisa assim. Me parece que é, salvo engano, a maior especialidade da medicina em função dessa complexidade, né, de não tocar o órgão que está doente. Primeiro, obrigado, né, pela oportunidade. Obrigado a você por ter vindo. Muitíssimo obrigado. Explanar um pouquinho sobre endocrinologia, né, para a população geral. Endocrinologia ela é uma especialidade na qual a gente mexe com hormônios, né? Hormônios são substâncias produzidas por glândulas que elas vão agir nos órgãos assim, com a função de que esses órgãos desenvolvam as suas funções. Então, na verdade, o hormônio, ele não anda sozinho, né? Ele carrega com si a função real de um órgão. Claro, ele é um efetuador, né? Ele chega lá, ele vai fazer com que o órgão desenvolva a sua função, ele vai propiciar meios para que o órgão desenvolva essa função. Eu falo que o mecanismo mais fácil para a gente entender é tipo, o pâncreas produz a insulina, né? E a insulina cai na corrente circulatória, vai até a célula e funciona como uma chave. Aí ela abriu, a glicose entra e vira energia. E isso daí é a função do hormônio. O hormônio ele é um facilitador, um efetuador, entregador, um estafeta, abridor de porta. Isso. Esse é o grande negócio. Camarada, que coisa mais louca que é isso. Bom, quais são os grandes órgãos, ou melhor, qual é o maior órgão desses que produzem alguma coisa dentro do organismo para que a gente tenha esse facilitador saindo? É o pâncreas mesmo ou não? Tem o pâncreas, tem a hipófise, tem a tireoide. É tipo assim, não existe um hormônio mais importante que o outro. Todos eles trabalham em conjunto, né? A gente fala que não existe a doença de um órgão. Toda doença ela é sistêmica, ela tem uma ação e assim, tipo, causa e efeito sistêmico, né? Então, se você fala, vamos pegar a tireoide é um órgão pequeno, que está bem aqui, né, enfiado no nosso pescoço, ele produz um hormônio, um sinalizador. E aí o que acontece? Aquele hormônio, se ele perder o seu status funcional, ele mexe no metabolismo. Aí mexeu no metabolismo, outros hormônios começam a se deteriorar ou desencadear outras doenças. Orlando, você acaba de falar numa palavrinha-chave aí que a maioria das pessoas fala, mas não tem a noção exata daquilo que é. Metabolismo. O que é isso?
Metabolismo é o mecanismo de funcionamento do nosso organismo, né? Como ele funciona, geral, né? No geral. Vamos pensar assim, ó. Lembra da tireoide? A tireoide, ela produz hormônios que levam à efetuação do metabolismo. Então, isso quer dizer, ele propicia o metabolismo. Então, se você tem uma alteração que chama hipotiroidismo, você tem a diminuição do metabolismo. Se você tem uma alteração que chama hipertiroidismo, você tem o aumento desse metabolismo. E isso daí leva e desencadeia a alteração de vários outros hormônios que trabalham junto. Nenhum hormônio trabalha só. Quer dizer, na verdade, se a gente jogar isso para dentro do motor de carro... Funciona. E ele vai ser o carburador desse carro. É ele que determina se vai para mais ou para menos. Vai para mais. Se consome mais ou menos gasolina. Exatamente isso. É aquela coisa assim. Esse hormônio, né, tipo os hormônios tiroidianos, eles vão determinar se você tem um metabolismo ativado, muito ativado ou pouco ativado. Quando a gente está falando aqui de hormônios, normalmente a gente sempre imagina o seguinte: os hormônios têm a ver com a minha vida sexual. Tem a ver? Sim, claro. Se você não tiver testosterona... E se a mulher... Interessante. Final de semana, eu estava lá em Humaitá e a gente estava falando a respeito de testosterona e uma amiga estava dizendo o seguinte: eu estou tomando testosterona para ter massa muscular utilizado na academia. E eu fiquei assim, eu digo, testosterona é um hormônio masculino, ou deveria ser um hormônio masculino, na minha santa ignorância. E o estrogênio seria o hormônio feminino. Uma mulher pode ter os dois, o homem pode ter os dois, como é que é isso? Nós temos todos os hormônios. Todos, inclusive estrogênio, no caso de homem? Estrogênio, progesterona, todos. Está explicado então aqui a andropausa? Não, mais ou menos. Sim? Porque o que acontece? Um hormônio, controla o excesso do outro. Se você baixa a testosterona, estrogênio, LH, FSH, outros hormônios vão o quê? Vão subir. Se você baixa esse sobe. Né? Então, eles fazem isso. Um controla o excesso do outro. Isso sempre. Tem a ver com a minha libido. Sim, óbvio. Que é aí com a atividade sexual direto. Pronto. Sim. Pronto. Bom, o que é que tem mais aí nessa história da endocrinologia? Endo é dentro, né? O que é que tem mais nessa endocrinologia que a gente pode falar aqui antes de entrar nesse prêmio eu preciso contar para todo mundo. Orlando Leite saiu daqui e foi lá para o Japão para receber um prêmio. Por quê? Porque ele resolveu criar um sistema para ajudar diabético. Aguarda aí que você vai saber já já. Você tem que lembrar, nós somos movidos por dois sistemas, pelo sistema endócrino, pelo sistema nervoso. Esses dois, em conjunto, eles fazem com que todos os órgãos trabalhem em sincronia. Né? Então, a alteração hormonal pode levar a uma alteração nervosa, como a alteração nervosa pode levar a uma alteração hormonal. Né? Essas coisas são os efetuadores. Tá, então vamos voltar para cá. Vamos voltar aqui. Que o hormônio pode provocar uma alteração nervosa, eu já sabia. A gente tem aí informações diretas sobre isso. Aliás, o meu humor, por exemplo, está regulado por hormônio. Sim. Mal ou bom humor, tanto faz. Agora, que o nervoso podia alterar... Não é o nervoso, o sistema. Sim a função do sistema nervoso. Né? Porque a gente tem os mediadores químicos, aí é aquela coisa mais complicada, mais complexa. Mas a gente tem que lembrar, o organismo é a máquina mais perfeita que existe. Nenhum órgão vive sem o outro. Eu sempre falo para os meus alunos na faculdade uma coisa assim, você não vê um coração andando sozinho. Não. Né? Dependendo do coração até você ver. E se tiver sem coração, eu também não vou andar sozinho. Isso. Nenhum órgão funciona sem o outro. Nenhum órgão é mais importante que o outro. O que precisa existir é uma sincronia perfeita que nós estragamos o tempo todo para que o organismo continue sobrevivendo. E como é que a gente estraga isso? Já já você me informa, porque eu vou chamar aqui Rondoquímica para dizer que se você não quer ter a sua casa suja, estragada, se você não quer... Tudo o que você precisa para sua casa, oficina, ambulatório, eu estou falando muito de medicina aqui esses dias, hospitais, onde quer que você esteja, a Rondoquímica tem a solução para você. E eu queria falar mais o seguinte, que Viana, Sofás e Poltronas tem o conforto que você precisa para a sua vida, para sua casa, para o seu escritório, aqui no nosso estúdio, onde quer que você esteja, a gente está com Viane. Vamos lá. De
Dica especial chegando agora na tela da Rede V. Olha, pra você que gosta de manter aí a sua casa com aquele brilho especial de limpeza, também a sua empresa, seu estabelecimento comercial, você que tem comércio que precisa aí de uma limpeza pesada, mais específica, precisa de produtos específicos, o lugar certo é aqui, Rondoquímica, onde você encontra todos eles. E olha, aqui tem fabricação própria e preço especial, qualidade garantida. E para melhorar tem promoção. Quer ver só? Todos os produtos que são fabricados aqui estão com 25% de desconto. Quer ver? Vou te dar um exemplo. Desinfetante 5 litros, que era R$17,75, só R$6,30. E o de 2 litros, que era 8, por apenas R$3,10. Tá barato, né? Tem também desconto em produtos como rodos, vassouras, baldes. Esses têm 10% de desconto, mas corre, porque é só enquanto durar o estoque e acaba rapidinho. Rondoquímica espera você aqui na Amazonas, logo depois da Mamoré. Não perde tempo, não. Vem pra cá. Eu tenho uma super dica para você que tá querendo fazer um sofá, uma poltrona, uma cadeira especial sob medida para combinar com a decoração aí da sua casa, da sua empresa. Você precisa conhecer a Viane Sofás e Poltronas. Dá só uma olhada em tudo que você pode fazer por aqui. Olha, poltronas personalizadas, também sofás que cabem direitinho aí na sua sala, na sua empresa. Aqui eles fazem reformas também, viu? Estofamentos de cadeiras aí da sua mesa de jantar. Também poltronas, olha, várias estampas, tecidos e materiais para você usar por aqui. O melhor é que você pode parcelar em até 10 vezes nos cartões. Gostou? Solicite um orçamento sem compromisso por WhatsApp. O número 992959337 ou ligue no 992557513. O endereço é bem fácil. É aqui na Rua Catalão, número 4128, entre Amazonas e Raimundo Cantuário. Não tem erro. Viane Sofás e Poltronas espera você. Orlando Leite é o meu convidado de hoje, médico endocrinologista, premiado internacionalmente, e que na saída do primeiro bloco me disse o seguinte: olha, nós temos uma máquina perfeita que a gente estraga todo dia, ou seja, nós temos uma orquestra e a gente mesmo desafina, a gente não cuida dos instrumentos e aí a sinfonia não sai do jeito que a gente gostaria. A partitura está ali, a regência está ali, mas a gente resolve ser músico relapso. E aí? O que eu sempre digo para os meus pacientes é uma coisa: você tem um negócio chamado livre-arbítrio, né? Então você faz se você quiser, né? Eu acho que um dos pontos assim importantes é a educação do paciente, independente de qual seja a patologia que ele carrega com ele, a educação dele é muito importante. Por que a gente esculhamba, né? A palavra certa é essa, esculhamba o nosso organismo. A gente bebe, a gente fuma, a gente come gordura, não faz exercício, engorda. A gente tem que lembrar que a gente envelhece. A gente envelhece, né? O sistema hormonal, ele envelhece junto com você. Então tem hormônio que aos 20 você produz 10, aos 40 você produz 6, aos 60 você produz menos, e outros hormônios contralaterais vão aumentando sua produção, aí vai começando a mexer. Se você se cuidar, você não vai parar a sua velhice, mas você pode retardar os efeitos do envelhecimento, né? Isso daí é muito utilizado, né? Alimentação saudável, atividade física, não beber, não fumar. Eu me lembro que a primeira pessoa que falou comigo para parar de fumar foi você, há 20 anos. Eu parei, tem 10 anos. Demorei muito mais tempo, demorei tempo demais para parar. Mas você sabe que eu sempre digo uma coisa assim, você pensa numa balança, você tem a probabilidade positiva e negativa. Depende do que você colocar. Se eu beber, fumar, não correr, só engordar, o que eu faço com a minha probabilidade? Eu aumento a minha probabilidade à doença. Isso não só a doença endócrina, como a doença cardíaca, né? A todo tipo de doença. A doença, o diabetes mellitus, eu não sei porque diabetes mellitus, deve ter outro tipo de diabetes também. Eu só conheço o diabetes mellitus, mas o diabetes é a doença que é mais complicada para se tratar e para conviver, né? Ela que traz mais consequências de todas essas com as quais você trabalha. Vamos pensar assim, o que é diabetes mellitus, né? Diabetes mellitus, é mellitus, não mellitus. Diabetes mellitus ela é uma doença multifatorial,
né? Ela é multifatorial. Que o produto final dela é o aumento da glicose no sangue. Ou seja, a morte. Não, nem sempre. Tem diabético aí com 30, 40, 50, 60 anos de doença e que vive muito bem. No meu ambulatório no Santa Marcelina, eu tenho um paciente que trata comigo há 25 anos e está bem, está normalzinho, como se não tivesse. Mas o que é isso? É informação. Eu acho que o que falta para o nosso paciente, independente da doença que seja, é informação. É o médico dar a real informação ao paciente. Né? Informar o paciente o que é aquela doença, por que é, como é. Como eu mexo, assim, eu sou apaixonado por diabetes mellitus, né? E eu mexo muito com isso, a gente começou a fazer isso daí, informar o paciente, orientar o nosso paciente do ambulatório o que é a doença, explicar para ele no papelzinho, fazer o desenho do que é aquilo ali, por que ele é diabético. Porque às vezes existe uma confusão muito grande. Usar insulina vicia? Claro que não. Você usa insulina porque seu pâncreas não está produzindo. Você não usa insulina por causa disso. Enquanto ele produzir, você pode usar medicação via oral? Pode. Mas se você informar o paciente e orientar o paciente, ele vai se tratar, porque ele sabe das consequências. Eu sempre digo que a diabetes ela é amiga positiva negativa. Né? Ela te dá em dobro tudo que você fizer por ela. Se você tratar ela bem, ela vai te tratar bem. Se você tratar mal, você vai ter repercussão sistêmica. Sou diabético. O meu filho será diabético? Não necessariamente. Quer dizer... Eu me lembro uma coisa que meu professor, né, na época da residência, o professor Chácara, ele falava uma coisa assim: todo mundo tem 50% de chance de ser. Só que você vai juntar elementos que vão aumentar a sua chance. E outros elementos que podem diminuir. Todo diabético vai ter filho diabético? Não. Só porque eu tenho muito diabético, eu vou ser diabético? Não, mas você pode ter uma maior probabilidade. Os estudos epidemiológicos mostram isso. A tal da balança, né? Quanto mais a coisa você for agregando ao negócio, mais probabilidade você terá. Você foi ao Japão agora porque você criou isso. Essa informação que você passa para o diabético. Aliás, eu queria que você falasse a respeito do amor que você tem pela Santa Marcelina. Eu sei que você tem a sua clínica aqui, em frente ali a Eucatu, na Jorge Teixeira, você atende lá. Onde é mais que você atende? No hospital de base, no Oswaldo Cruz, eu cuido do programa de obesidade. Você cuida daqueles que já chegaram no nível, você prepara o camarada, você é um daqueles que prepara o camarada para fazer a cirurgia de redução de estômago, do Dr. Oziel. Do Oziel e do Ivankovic. Isso. Os dois lá, vão lá e vão resolver o assunto. Bom, o que você fez lá no Santa Marcelina que despertou a inveja santa dos meus queridos japoneses, e como é que foi essa história de você ir para lá? O que a gente fez? Eu estou no Santa Marcelina há 25 anos, né? Uma relação de amor, assim, espetacular. Elas te amam também, né? As irmãzinhas te amam. Irmã Lina, irmã Cláudia, irmã Otília, assim, são peças fundamentais em tudo isso, né? Todos os funcionários do Santa Marcelina. Nós pegamos um programa que é institucional, é nacional, que é o programa de hanseníase. Né? O programa de hanseníase, ele tem... Que é tratado lá no Santa Marcelina, inclusive. Ele tem essa vertente da educação, que até quem cuida no Hospital Santa Marcelina é o enfermeiro Cleomar, com a doutora Cazuê, com outros médicos que cuidam do programa de hanseníase. E eu fiquei olhando um dia e falei, nossa, eles educam o paciente. Eu catei o programa de hanseníase e adaptei para o paciente diabético. E aí eu comecei a ver, não adianta eu querer educar o meu paciente diabético em tudo. Eu vou pegar por alguma coisa. A segunda maior causa de amputação no mundo é por pé diabético. E o pé diabético, ele é uma entidade. Pé, onde a gente bota sapato e tal. O que a gente anda. Porque o que acontece? O paciente diabético, quando ele não tem conhecimento da doença, ele acha que é só importante ter a glicemia baixa. E não é a verdade. Você tem que ter outras coisas associadas à glicemia que tem que estar controlado. Uma delas é a hemoglobina glicada, o colesterol, triglicerídeos, a pressão arterial. Porque quando você tem toda essa desorganização, você aumenta o potencial de lesão. Vamos pensar assim, eu aumento o meu potencial de lesão.
Aí o que eu pensei? Com o enfermeiro Cleomar, junto com a Liga Acadêmica de Endocrinologia e com o Centro de Estudo. Vamos criar um mecanismo para educar o nosso paciente. E começamos a mostrar para o nosso paciente a importância dele se conhecer. Sabe aquela coisa tipo, eu sou diabético, mas eu vou olhar a minha unha, eu vou olhar entre os meus dedos, eu vou olhar o meu pé, eu vou olhar a minha pele, eu vou olhar os meus dentes. Então, o autoconhecimento, nós começamos a ensinar para os nossos pacientes o autoconhecimento. E começamos a explicar para eles o que é diabetes do modo mais simples possível. Porque, às vezes, assim, a gente explica de um jeito que o paciente não consegue entender, faz de conta que entendeu. Então, não, hoje a gente chega, desenha a célula, mostra o que é para o paciente, para ele poder entender o que ele tem. Perfeito. Aí nós montamos o primeiro protocolo de educação de pacientes diabéticos com hanseníase e pacientes diabéticos sem hanseníase. Isso daí eu fiz quando eu estava estudando, fazendo o doutorado em Rosário, na Argentina, eu fiz como uma tese de doutorado. E esse negócio foi crescendo, a Liga Acadêmica foi tomando conta, o Centro de Estudos foi tomando conta e nós fomos convidados a apresentar ele no Colégio Americano de Diabetes. Apresentamos, o trabalho foi aceito, virou assim, pra gente... Protocolo, né? Um protocolo para o nosso hospital e ele foi aceito, passou. Aí nós fomos o ano passado para o Congresso e Simpósio Internacional de Estudos de Diabetes, em Portugal, em Lisboa, e nós ganhamos o 2º lugar, né, no Congresso, como trabalho de relevância social. E aí esse trabalho foi para o Congresso Mundial de Diabetes, em Dubai, eu e a doutora Tiziana, fomos em dezembro do ano passado, vai fazer um ano agora, fomos para Dubai apresentar esse trabalho. Quer dizer que fazer o bem deixa a gente muito bonito na foto e em Dubai ainda por cima, né? Olha. Aí fomos para o Congresso Mundial de Diabetes em Dubai, e ficamos em primeiro lugar como relevância social do trabalho. E aí nós recebemos um convite da Universidade de Tóquio para apresentar esse trabalho. E o decano da universidade, quando ele foi me dar o prêmio por relevância social, ele falou a coisa assim que talvez eu não tinha entendido, e eu entendi depois que ele falou. Ele falou que o simples e o óbvio estavam sendo premiados. O simples é o quê? Educar. O óbvio. Se eu educo o meu paciente, ele sabe o que tem e ele vai se cuidar. Coisa bonita, hein? Né? Então ele falou, o simples e o óbvio está sendo premiado. Aí a gente trouxe esse prêmio internacional. Você fala a gente, você... Eu, os meus alunos da Faculdade de São Lucas, alguns da FINCA, né, que fazem parte da Liga Acadêmica de Endocrinologia e do Centro de Estudo do Hospital. Você não faz sozinho. Né? Eu tenho que falar, hoje quem cuida dos meus pés diabéticos é a enfermeira Regiane, né? O enfermeiro Cleomar educa, a doutora Kelly olha as feridas, a doutora Valquíria orienta, né? Doutora Anne, doutor Baroni, né? Todos eles estão envolvidos, porque hoje eu tenho internado mais ou menos 20 pacientes diabéticos, e eu sozinho não dou conta. É um hospital de 100 leitos, a gente tem mais de 100 pacientes internados. Então, eu tenho uma equipe médica, né, de autoconhecimento, né, doutor Baroni, doutora Valquíria, doutora Kelly Ferro, doutora Anaceli, doutora Nájula, né? Isso aqui somente falando de endócrinos. Não, eles são clínicos que estão ali, trabalham junto comigo. E eu tenho a Liga Acadêmica de Endocrinologia, né, que pertencem a todas as faculdades, a gente tem gente da FINCA, da UNIR, da São Lucas, né? Tem o apoio muito grande da Faculdade de São Lucas, né? Eles nos dão esse apoio, assim, tudo que a gente precisa, eles acabam nos favorecendo para poder desenvolver isso. Vocês são os nossos parceiros, a gente fica muito feliz de estar sempre junto com vocês. E o Centro de Estudo do Hospital. Então, você falar aqui, assim, dê a César o que é de César, né? Ah, Orlando Leite de Carvalho ganhou esse prêmio? Não, quem ganhou o prêmio foi a família Santa Marcelina, né, a família Liga Acadêmica de Endocrinologia, a família Centro de Estudos, porque eu sozinho não faria, né, não daria conta de fazer. E uma das coisas mais importantes, Léo, que eu acho assim, foi a simplicidade como isso aconteceu. Né? Os alunos, eles educam o paciente a nível de leito, a nível de ambulatório, conversando, você entendeu? Porque é tipo, um ambulatório de feridas em pacientes diabéticos, ele é um ambulatório feio.
Agora, se eu não educar, o meu paciente ele pergunta, doutor, por que minha perna ficou desse jeito? Aí eu explico, ó, você passou muito tempo com açúcar alto, aí tem uma célula que chama hemoglobina, ela ficou carregada de açúcar, aí ela perdeu a maleabilidade, ela não conseguiu mais ser maleável para passar nos pequenos vasos, aí bateu no vaso, fez lesão, essa lesão levou à diminuição do sangue. Aí você começa a explicar, ele começa a entender, por que dói? A dor é por isso, isso, isso. Por que necrosou? Por que isso daqui está preto? Por que essa célula morreu? Então, se você começa a explicar para o paciente, ele vai se cuidar. Porque a gente tem que lembrar uma coisa, hoje no Santa Marcelina a gente é o único ambulatório de pé diabético do estado. E a gente tem a enfermeira Regiane, ela é especialista em curativos, então ela faz o curativo com carinho, com dedicação. Eu estava olhando o seguinte, pé diabético. Eu fico olhando que às vezes a especialidade médica ela vai para um pedaço muito pequeno do corpo, né? Eu estava me lembrando aqui, você estava falando disso, eu aproveitar aqui para mandar os parabéns a ele, o palmeirense. Os palmeirenses estão felizes, né? Então, e esse aqui mais ainda, porque ele não é palmeirense, ele diz o seguinte, primeiro sou homem, depois sou médico, mas antes de qualquer coisa eu sou palmeirense. Então, ele lá está cuidando do joelho de todo mundo e, enfim, e ele só cuida desse pedaço de joelho, só daquele pedacinho. Ele diz, olha, não quero me incomodar com outra parte do corpo, não. É somente essa parte aqui. Eu gosto muito. Eu acho que eu trabalho com pé diabético já tem mais ou menos uns 15 anos. Né? Desde que o governo de estado, na época, tinha a obrigação de fazer um programa chamado Salvando o Pé Diabético, que esse programa ele é nacional, né? E ele tem em várias capitais, e a gente tentou montar de todo jeito pelo estado, funcionava, e quando mudava o secretário de saúde, mudava o povo, acabava o programa. Aí o que eu fiz? Irmã Lina me autorizou, eu catei o programa Salvando o Pé Diabético e levei para dentro do Santa Marcelina. E funciona. Eu vou lhe pedir um minutinho. Meu querido Zerbino, fiquei muito feliz. Não é todo time que tem 10 campeonatos, não. Palmeiras tem, né? Dá-lhe porco. Um abraço grande. Zerbino é ele, a esposa, os filhos. O pai era o palmeirense, a mãe. Eu acho que é todo, a família toda. Nasceram com sangue verde. Eu vou lhe pedir um minutinho, eu vou falar de PEMASA e de FAG e eu volto para o terceiro bloco. Trocar o óleo do seu carro não é um luxo, e sim uma necessidade, não é mesmo? Agora, quando essa necessidade te dá o luxo de concorrer a 2 TVs de 49 polegadas, aí não tem preço. Isso mesmo, a Castrol e a PEMASA se juntaram para sortear você. Compre 4 litros de lubrificantes Castrol em uma das lojas da PEMASA e boa sorte. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Peça seu cupom e boa sorte. Sorteio dia 10 de janeiro na PEMASA das Nações Unidas de Porto Velho. PEMASA e Castrol, parceria que dá prêmios. O Centro Universitário FAG oferece a educação à distância. São 20 cursos nas mais diversas áreas, com videoaulas, material didático atualizado em um ambiente virtual dinâmico. A oportunidade para você realizar o seu sonho. Eu tinha vontade de fazer administração, só que eu não tenho tempo. Então, pensando, nossa, existe EAD, tem videoaula, tem a plataforma onde você consegue conversar com o professor. O que você está esperando? Realize! Orlando Leite, médico endocrinologista. Orlando, eu esqueci de lhe perguntar, porque normalmente eu faço isso no início da entrevista. Você nasceu onde? Por que você está aqui em Rondônia? É assim, eu sou natural de Marília, São Paulo. Isso. Né? Meu pai chama, né? Ele morreu, mas chama Luiz Barreto de Carvalho. E meu pai veio para Porto Velho para ajudar o doutor Euro Torinho a montar a Unir, quando isso aqui virou estado. Meu pai era pró-reitor acadêmico e assessor jurídico da Unesp, em Marília. Uhum. Aí ele foi convidado para vir para cá. Minha mãe é dentista, trabalhou muitos anos aqui, Irenita, né? E aqui já está eu, médico, Alexandre Leite, neurocirurgião, meu irmão médico, Débora, minha irmã, que é nutricionista. Alexandre Leite é seu irmão? É, o neurocirurgião. Não sabia. O Alexandre Leite, eu me tratei com o Alexandre Leite.
E minha irmã, a Débora, que é a caçulinha, né, ela é nutricionista, né, e tá a família toda está aqui. Né? Deixaram Marília? Deixamos Marília. E aí, os nossos filhos foram crescendo. O meu filho mais velho, o Sérgio, é cardiologista, né? Se formou no Dante e hoje está no Sara Kubitschek, em Brasília. Né? Os outros dois têm um fazendo arquitetura, a Letícia faz direito. E aí vai indo. Vai se pegando aqui. Vai se juntando aqui, né? Vai se juntando. Isso aqui é uma curva de rio. Tudo que é coisa boa vem para cá. Até eu fui ficando por aqui. Uma das coisas que meu pai e minha mãe sempre ensinou assim para nós três, né? Nós somos 3 filhos e minha mãe sempre foi a mais brava, né? Irenita, né? Brava. Né? Ela falava assim: faça, mas faça direito. Não faça pela metade. E ela pegava firme mesmo na orelha da gente, torcia. E você está fazendo direito? Tô. Tá. Tem que fazer, né? Tem. Falaram que a única coisa que... Isso meu pai me ensinou, né? Meu pai morreu em 2003, mas ele deixou que a única coisa que você carrega certo é o seu nome. E você tem que honrar ele. Todos os dias. Se você não honra o seu nome, você não honra nada. Né? Você não é ninguém. Bom, vamos lá. De Santa Marcelina, vamos falar um pouquinho aqui da sua atividade dentro do estado. Você faz parte daquela equipe. Eu não sei se eu posso falar do... Você tem ali 2 caminhos dentro do hospital. Você tem o Alexandre Prudente, que trabalha com a parte de transplante, e você tem o Osiel, que trabalha com a parte muito importante, que é devolver a dignidade para a pessoa que ultrapassou o limite de peso. O que é... É bem isso mesmo, né? E você hoje, faz parte dessa equipe. Hoje eu sou coordenador do Serviço de Endocrinologia do Estado de Rondônia, né, que abrange todos os endocrinologistas do Estado. E o governo de Estado, por intermédio do seu secretário de Saúde, ele tinha que montar um programa de obesidade. Estamos falando de William Pimentel. E nós montamos o programa de obesidade, já tem mais ou menos 4 anos. E esse programa de obesidade ele tem uma finalidade, que é, primeiro, com as nutricionistas, com as psicólogas, comigo, educar o paciente obeso para que ele mude a cabeça de obeso para uma cabeça que possa ir para a cirurgia bariátrica ou, com o tratamento clínico e dietético, resolva o problema dele. Porque não adianta você pegar um paciente, mandar para a cirurgia bariátrica, lá com o Dr. Osiel, com o Dr. Ivan, com o Dr. Pato, ele fazer a cirurgia no paciente e o paciente está com a cabeça de gordo. Essa é a parte final, né? Fazer a cirurgia. Mas a parte principal é o que está lá na Policlínica Oswaldo Cruz. É o quê? Formar esse paciente para ele ir para o ambulatório cirúrgico. A gente é um ambulatório clínico. Nós somos eminentemente clínico. Nós temos uma enfermeira, essa enfermeira é especialista em obesidade, né, a enfermeira Cláudia. Ela recebe o paciente, ela investiga, ela pede todos os exames e dali ela encaminha para o serviço de nutrição, para o serviço de apoio psicológico e para o serviço endócrino. Aí eu atendo esse paciente e a gente tenta fazer o quê? Lembra aquilo que eu te falei? O organismo é uma máquina perfeita? Isso. Então, a primeira coisa que eu ensino para esses pacientes é uma coisa simples. Gente, nós nos alimentamos com calorias. Se eu gasto 100 e como 200, eu guardei 100. Essas 100 vão virar gordura. E eu vou engordar. E aí você começa a trabalhar, né? O nosso serviço de nutrição é muito bom, que ele começa a trabalhar com as calorias. Começa a mostrar que dieta não é aquele bicho, né? Quando você fala fazer dieta já é ruim. Claro. Para qualquer tipo de paciente. Você vai falar para um paciente diabético, vamos fazer dieta, ele já não quer mais o ideal seria a gente comer feijoada e tomar cerveja todos os dias, sem se preocupar com nada, porque isso não é pecado, né? O pecado é a gula, né? Isso eu digo muito para as pessoas, que você tem que aprender um negócio chamado aporte calórico. O quanto que você precisa de calorias para viver e o quanto você ingere. E a dieta hoje, né, isso é um trabalho da professora Vanderneide, até esse trabalho a gente fez agora no Santa Marcelina, com pacientes diabéticos e obesos, né, com o curso de nutrição da faculdade, que a gente conseguiu fazer uma dieta regional, barata, simples, com aquilo que você tem dentro de casa e com que a gente conseguiu melhorar o perfil glicêmico e fazer com que esses pacientes obesos perdessem peso.
A gente pretende levar isso a abranger. A gente começou pequeno, a gente vai abranger uma maior população com o crescimento do trabalho. E uma dieta regional. A maioria das pessoas diz o seguinte, a dieta ela tem que ser individual. Não precisa ser individual. Num caso desse, você tem uma básica, né? Você tem um ponto básico de partida, né? Mas eu acho que é tipo assim, o que eu gosto de comer talvez não seja o que você gosta, né? Meu pai fazia eu comer jiló. Eu detesto jiló, que o negócio adoro. É muito amargo. Né? Eu adoro até hoje, mas não comia pepino. Não, eu detesto. A minha mulher me obrigou a comer pepino. Né? Então, tomara que ela não esteja ouvindo isso, mas foi de tanto ela insistir, eu terminei comendo. Então, você acaba pegando o geral e levando ele para o individual. Né? Porque a gente tem que lembrar uma coisa, não é todo mundo que pode comprar o remédio, não é todo mundo que pode comprar o material para dieta. Queria lhe perguntar a respeito disso. Tudo aquilo que nós estamos conversando aqui está disponível via SUS. O atendimento ao diabético. Eu prometi que não ia falar muito de diabetes, mas não tem como. Diabetes é uma praga, né? Eu tenho um amigo que me diz o seguinte, a diabetes é a esposa do diabo. Ela está lá. Quem me falou isso foi um ex-deputado aqui, enfim, foi o presidente da Assembleia, eu perguntei se ele tinha diabetes, ele disse, não tem. Essa daí é a esposa do diabo e o diabo não anda comigo não, ele é evangélico. Eu achei muita graça do Walter. O Walter virou e disse, não, eu não tenho ela não. A dia não. Não tem a dia não tenho não. Mas tudo isso está disponível. E como é que a gente pode ter acesso? Através do posto de saúde, já tenho acesso? É ali que abre a porta para mim? Hoje o que a gente vê? A gente vê que o generalista, lá na base, existem programas institucionais, tipo o Hiperdia. Né? O Hiperdia ele trata de hipertensos e diabéticos, então ele é feito na assistência básica. Porque para chegar até o endocrinologista, como é um número mais reduzido de profissionais da área, né? Vocês são em quantos aqui? Eu acho que nós devemos estar em 15 a 20 no máximo. Né? Então, até chegar nos colegas na policlínica é mais complicado, ou então na prefeitura é mais complicado, que lá tem endócrino também. Né? Mas o tratamento básico ele é feito na rede pública de saúde. Hoje, nós temos, claro, com deficiência, com isso ou com aquilo, mas nós temos, hoje o Estado fornece para o paciente diabético toda a medicação. Falta. Né? Mas tem. Né? Hoje a gente dá uma insulina de última geração, que é a Glargina Lantus, né? Uma insulina espetacular. Né? Então, existem os insumos. Às vezes, o que falta é aquilo que a gente faz. Falta a informação do paciente, como ele chegar a esses insumos. Né? Quem tem direito a quê? O paciente diabético que usa insulina, ele tem direito à insulina, à seringa, à agulha, ao aparelho de glicemia, às fitas de glicemia, bomba. A tudo. Né? A bomba de insulina ela não é protocolar para o Ministério da Saúde. Certo. Né? Então, esse daí ele não tem direito. Alguns estados já dão a bomba por causa disso? Dão. É porque, às vezes, tem que lembrar, diabetes é uma doença debilitante e ela custa caro. Ela custa muito caro para o Estado. Custa. Então, a clibenclamida e a metformina, ela não é cara e a prefeitura tem para dar nos postos de saúde. Falta. Né? Mas na rede pública ela é dada gratuitamente, como as insulinas, como tudo é gratuito. Às vezes eu acho que falta muito a informação. Né? O grupo de Hiperdia da prefeitura, que está hoje na prefeitura, né, na Secretaria Municipal de Saúde, é muito bom. Eles acabaram de fazer um simpósio para orientar o servidor, né, aquele que mexe com o diabético, com o hipertenso. Mês passado foi isso, né? Eu cheguei de viagem, eu fui lá fazer uma palestra para eles, né, falar sobre diabetes para eles. E isso é muito importante. Então as pessoas estão começando a ver que se você educar o profissional de saúde, você educa o paciente. E isso indifere a doença, você entendeu? Você vê que hoje as campanhas, esse mês é o mês do homem, né? Novembro está acabando, né? Dia 1º é dia de Todos os Santos, tem o Dia Internacional do Homem, tem o do câncer de próstata, tem o da perda auditiva masculina, tem o Dia Internacional do Diabetes, tem tudo. E uma das coisas que a gente toca muito com os pacientes é que o homem, ele acha que ele é invulnerável. Então quem mais sofre com essas doenças é o homem, porque ele tem que começar a aprender que ele é vulnerável, ele não é invulnerável.
A gente pensa que a Ele doença... só é nunca- homem, não é super-homem, né? Isso, mais ou menos isso. Agora eu pedi um minutinho, tá na hora de chamar mais um parceiro nosso aqui. Eu vou falar de São Cristóvão e de Socibra. Você faria um plano funerário? Se eu faria? Sim, eu quero proteção. Sim, inclusive eu tenho. Ângelos prevê. Eu tenho Ângelos. Eu já tenho há muito tempo e ele só tem me trazido coisas boas. Faria. Claro, isso é tranquilidade, né? Faça como eles, tenha você também Ângelos Prevê, a tranquilidade que cabe em seu bolso. Gente, olha onde eu tô, aqui no Shopping da Saúde, dentro da Socibra, que você já conhece. Eu quero te fazer um convite, viu? De 21 a 24 de novembro vai acontecer a segunda semana da Saúde Socibra. E olha só, uma programação maravilhosa, cheia de descontos imperdíveis para você que é profissional, estudante da área da saúde, para você que quer aí super dicas, demonstração de produto, vai ter aferição de pressão, glicemia, testes. Olha que legal também, receitas proteicas, enfim, muita coisa boa, sorteio de brindes de 21 a 24 de novembro. A programação está disponível na rede social da Socibra, que está aparecendo aí na sua tela. E também você pode vir até aqui na loja, que está repleta de decoração de Natal. Dá só uma olhada nessa árvore de Natal, que linda. Você pode ter uma na sua casa, você pode montar ela do jeito que você quiser e encontrar todos os enfeites aqui na Socibra, tudo em um só lugar. Para sua casa ficar linda com a magia do Natal, vem para Socibra, aqui na Rafael com Tabajara, esperando você com tudo isso e muito mais. Não esqueça, de 21 a 24, Semana da Saúde Socibra, vem pra cá. Bem, eu estou chegando aqui ao último bloco do nosso programa de hoje, que passou assim numa rapidez que não tem mais tamanho. Como é que foi como é que o japonesinho disse lá para você que o óbvio e o simples venceram aquele prêmio? Isso. Eu queria dizer para você, eu vou repetir algo que eu ouvi do Irangalo, médico. Ele disse o seguinte: é preciso que nós humanizemos a medicina. A medicina precisa ser humana, não pode ser somente técnica. Você não pode olhar para o paciente como um número e dizer assim, olha, você tem isso e isso, tal, não sei o que, passo próximo, não pode ser isso. Você tem que acolher. E eu vejo que você faz isso. E num hospital que é referência em acolhimento para mim, que é o Santa Marcelina. Para catarata, para diabetes, para hanseníase, enfim, para próteses. Enfim, é tanta coisa que as irmãzinhas têm ali, que eu fico assim, como é que elas conseguem fazer? A mão de Deus, eu acho que é isso. Eu queria lhe agradecer muito a sua vinda aqui, mas eu preciso falar mais sobre diabetes. E como um programa só não dá, está convidado. Obrigado pela oportunidade, né, da gente poder falar de uma coisa tão importante, que é diabetes mellitus, né, e fora outras doenças endócrinas. Mas eu aprendi isso agora, nessa ida minha para o Japão, que o óbvio e o simples, eles dão um resultado espetacular, né? E eu acho que é como Santa Marcelina trabalha, né? O óbvio, digno, o simples, né? O humano. A gente é humano, né? Então trate seu paciente com humanidade, trate seu paciente do modo mais simples. Lembre-se que se ele souber o que ele tem, ele vai ter noção dos riscos. Eu acho que o que falta para todo e qualquer doente é ele ter noção do risco. Né, do risco que ele corre. Se você não tem noção do risco, é diferente. Quando a gente é pequeno, não mete o dedo na tomada? Vai lá, tu e mete o dedo hoje na tomada. Nem a pau, Juvenal. Né? E uma das coisas que a gente trabalha muito é não tirar a crença popular. Ela é muito forte, aquilo, né? Chá de pata de vaca funciona? Pode tomar o chá de pata de vaca, chá de carqueja, de pino, a vaca toda. A vaca toda, mas tome o seu remédio. Tem que junto. tomar o remédio. Sim. Mas pode tomar o outro também, pode, não faz nenhum problema. Não, você não pode tirar a crença Você popular. não conflita, né? Não, você nunca pode conflitar com o popular, com a crendice popular. Ela é óbvia, ela é a base de tudo, ela é a base do conhecimento. Né? Tem um negócio importante que Arateus da Capadócia dizia, né? Que diabetes é a doença de passar por, é onde a sua carne vira urina. Por isso que o paciente emagrece.
Então é um conhecimento popular e que vem crescendo, vem crescendo. Então você tem que dar valor a isso, dar valor ao seu paciente, né? E isso é a missão que a gente tem dentro do Santa Marcelina, né? Dar valor ao que a gente tem, ao simples, ao óbvio, e esse é eficiente. Obrigado, doutor Orlando Leite. Foi uma honra recebê-lo aqui. Parabéns, não só os parabéns dos japoneses, parabéns do baiano, dos meus amigos, dos cearenses, de todos que estão aqui, dos seus pacientes, de alguns diabéticos que estão aqui com a gente, que estão aqui na nossa empresa. Aliás, teve um que acabou de entrar aqui, veio lhe fazer uma visita. Enfim, muitíssimo obrigado por ter vindo. Mas o senhor fica de vir novamente aqui. Será um prazer. Quando tiver tempo. Não, só me tempo chamar, a gente arranja. A gente arranja tempo. Bem, segunda-feira e eu começo muito bem. Amanhã, terça-feira, a gente tem um encontro marcado. Às 8h30 da noite eu estarei aqui para mais um programa Léo Ladeia. Eu desejo a todos vocês boa noite, bom sono, bons sonhos. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado. Uma boa, produtiva e abençoada semana a todos. Tchau, tchau.